Médicas e médicos de Pernambuco, estamos iniciando mais um LibertaCast. Aqui, César Vasconcelos, cirurgião torácico, candidato para a Chapa 4. E o nosso colega Felipe Coelho, radio-oncologista. E vamos fazer um bate-papo aqui, direcionado a alguns temas polêmicos, alguns temas que a gente está querendo melhorar ao CREMEP e expor nossas propostas para ter um êxito aí no sentido de um CREMEP mais próximo ao médico, que seja mais acolhedor e que tenha algumas condutas modificadas que, na nossa visão, não são corretas nesse sentido. Exatamente, Felipe. Na verdade, o que nos motivou, tanto a você quanto a mim, era essa insatisfação, querer fazer o diferente, querer sair da caixinha, aquele conselho que representa os médicos. E esse conselho que representa o médico, ele tem que fazer algo a mais do que estar apenas no conselho e julgando. E eu queria trazer até algumas das nossas propostas que são bem faladas pelas outras concorrentes, não é da alçada do conselho, mas a gente tem que lembrar que você volta para um conselho te representar também. Ele pode nos representar ao CFM, temos 2 vagas, e ele pode nos representar como conselho local. Aqui, todos os outros candidatos, temos o poder legislativo, podemos ser mais atuantes nesse poder legislativo. Se os nossos conselheiros são nossos representantes, eles podem sim participar. E esse poder, ele pode trazer benefícios para o médico. E quais serão esses benefícios? Você vê, uma das nossas propostas está na carreira de Estado para o SUS. Então, o que é que você propõe para isso? Incentivar carreira para o médico nas unidades do Estado, até nas municipais, a gente poderia falar assim também. Mas o que é que isso precisaria ser realizado? Um debate político com os nossos representantes. Se você tem um conselheiro que consegue atuar nesse meio, eu tenho certeza, a gente vai alcançar muito mais coisa. A gente vai conseguir mais vaga de emprego, a gente vai conseguir aproximar mais o médico que está querendo seguir a carreira pública. Então, isso é um ponto que nós podemos seguir. E eu digo, eu fui um exemplo. Eu fiz uma residência na unidade pública que faltava recursos. Poxa, eu parei e pensava, caramba, é isso que eu quero? Eu podia desistir da minha residência e fazer em outro estado que tivesse um recurso. E o que é que eu fiz? No meu primeiro mês de residência, o R1, fui na Câmara, na Alep, pedir dinheiro. Não era obrigação do residente. Se você consegue emenda, você consegue, de forma financeira, melhorar aquela instituição, melhorar aquela residência. Ao fim, conseguimos as emendas parlamentares suficientes para conseguir melhorar aquela residência e eu ter um nível de cirurgia muito maior do que os próprios colegas das melhores instituições do país. Eu tive que sair da caixinha, porque o nosso conselheiro também não pode brigar. Quem está no CFM, que tem 2 vagas, pode brigar com nossos políticos em Brasília. Por que não? Podemos conquistar muito mais. Tem que ter vontade, tem que querer. Se você fica ali apenas no conselho, as coisas não vão cair do céu. Você tem que ter garra, tem que brigar. E eu entrei para essa equipe para fazer exatamente isso. Eu quero brigar e vou conquistar todas essas propostas que estão dizendo aqui que a gente não vai ser capaz de conquistar. Vamos sim, e eu tenho certeza que vai dar trabalho, mas são factíveis. E o que é que você acha, Felipe? Eu acho que você tocou num tema que às vezes é um vespeiro, né, para a maioria dos conselheiros, dos médicos, porque esse envolvimento político às vezes é visto como uma adesão partidária e no seu raciocínio, no nosso raciocínio, nós somos um time apartidário, né? Nosso partido é o médico, tá? É ser acolhedor, procurar meios de melhorar as condições de trabalho, tá?
como você falou, tem muitas residências aí que estão sendo fechadas, primeiro por falta de candidatos. Por que falta candidato? Se tem tanta vaga de medicina da graduação sendo aberta, não é por falta de candidatos, é por falta de condições. Então, o residente, previamente, ele já sabe que aquilo ali não vai ser uma coisa que vai trazer ele para o mercado de trabalho de forma competitiva. Então, a gente vai tentar, dentro das vias legais, melhorar as condições de trabalho do médico, tentar verbas para melhoria dos hospitais, especialmente os hospitais públicos que estão em vias de degradáveis aqui no estado de Pernambuco. Todos os dias nos noticiários da televisão a gente vê as condições precárias de nossos hospitais e a gente vê que os avanços são muito poucos. Quando você vê alguma fiscalização, é uma fiscalização agendada sem pegar a real situação, né? Então, muitas vezes é feito um mascaramento, uma maquiagem para recepcionar esses profissionais. Então, a gente tem que tentar atuar nessas melhorias e, se for preciso, ter que interditar algum setor para que ele possa crescer e melhorar as condições para esses pacientes, deve ser feito também. Você vê que, às vezes, é passado a mão e dado um prazo e você vê que, ao longo do tempo, nada melhora. Então, temos que também pensar dessa forma mais aberta e mais perto dos médicos, né? Não só uma visita programada que chega lá e a gente não consegue ver essas melhorias ao longo de várias e várias décadas. Sabe o que é engraçado, Felipe, você falando isso? É que nós, candidatos dessa chapa, todos somos médicos da ponta. E eu sei a realidade do que é de um hospital público, e você que está assistindo também sabe qual é a realidade do hospital público. Não precisa nenhuma visita para saber disso. E é urgente que nós precisamos dessa melhoria. E essa melhoria, eu tenho certeza que vai ter que ser uma coisa muito trabalhada, tanto no cenário local, nosso legislativo pode nos ajudar, nosso governo do estado pode ajudar, nossos deputados federais, até o nosso presidente, sim, podemos chegar lá, quem sabe? Sim. Então, como você falou, somos apartidários. Nosso partido são os médicos. Se eu precisar pedir o dinheiro a Lula, vai ser a Lula. Se eu precisar pedir ao Partido dos Trabalhadores, vai ser pedido ao Partido dos Trabalhadores. Se eu precisar pedir ao PL, eu vou pedir ao PL. Se eu pedir a qualquer partido, a gente vai pedir. Sabe por quê? Porque o nosso interesse é o médico. É o bem da medicina e dos nossos pacientes. Porque se eu melhoro a nossa urgência, você trabalha melhor. Nosso paciente tem um atendimento melhor. A quantidade de erros que é prevenido de você estar colocado naquela urgência calamitosa, que tu chega, tem 10 leitos naquela urgência, não vou nem citar o nome do hospital, mas tu chega, tem 10 leitos, ou 15, e tem 50 pacientes jogados, entubados, na vermelha, vão a óbito, ninguém nem sabe quem foi, nem quando. Isso é um atendimento digno? O conselho está brigando por nós ali? Você pode até responder de uma forma bem perigosa, se estiver naquele plantão, o paciente foi a óbito e você nem viu o que aconteceu. E é a realidade, infelizmente. Dói de escutar? Dói. Mas nós sofremos isso na ponta. E se não brigarmos, não vai melhorar. Nós temos candidatos que estão há anos no poder. E diz, não, está mapeado, faz assim, faz assado. Será que todo esse tempo foi necessário e não resolveu? Será que precisa de mais 20 para resolver? É uma dúvida, eu não sei. Eu acho que a gente precisa ser mais enérgico. A nossa classe está perdendo espaço, está ficando mais enfraquecida, porque a gente não está brigando pelos nossos direitos. A gente tem que se unir para conseguir alcançar esse real benefício na medicina, tanto para médico quanto para paciente, no nosso estado de Pernambuco. Perfeito, César. Parabéns pelas palavras. Vamos tentar entrar em outro tema que eu considero muito importante, né, que seriam as vagas de residência médica, né, e a gente tem visto que a quantidade de médicos
em graduação nos últimos anos. Em Pernambuco, por exemplo, nós estamos nos aproximando de 1.000 médicos por ano sendo formados. São pessoas que sonharam em ser médicos, em ser médicas, e que quando se formam, né, tenho vários amigos que estão nessa tocada, e quando se formam se deparam com a dificuldade extrema de se posicionar no mercado, porque a quantidade de vagas de graduação não acompanha, está muito superior à quantidade de vagas de residência que praticamente encontra-se fixa ao longo dos anos. E nós vemos que saiu uma lista o ano passado que mais de 1.000 vagas de residência em todo o Brasil foram fechadas. Como falei anteriormente, será que é porque não tem candidatos ou porque está faltando essa estrutura? Saiu hoje uma decisão do TRF1 que considerou que pós-graduação não equivale a uma residência. Então, está surgindo no mercado dezenas, centenas, milhares de generalistas. E onde é que eles vão ser alocados? Quais são as condições de trabalho para ele? Então, a gente fica triste, fica perplexo com a dificuldade extrema que antigamente o médico não tinha, mesmo um generalista, não tinha essa dificuldade extrema que está acontecendo de se posicionar. Além disso, chega completamente despreparado, sem ter uma assistência. Muitas vezes, no interior, ele é jogado como médico único da cidade para receber criança, fazer parto, receber traumas entre acidentes. Às vezes, ele tem que se deslocar junto com o paciente numa ambulância, a cidade fica desassistida. Será que isso é a medicina que a gente preconizou lá nos primórdios, quando a gente pensou em ser médico, quando a gente sonhou em fazer um vestibular disputado? Eu acho que tem um viés aí que o CREMEP também tem que atuar para tentar modificar isso, fazer um estudo, né, ver as quantidades de concorrência em cada área, para ver a quantidade de vagas que podem ser criadas para esses profissionais, também fazer um estudo de campo para avaliar a tendência do mercado, para poder ser aberta essas novas vagas e trazer o médico para próximo de você. Você, médico recém-formado, que se formou nos últimos 3, 4, 5 anos, pode ter certeza que vocês vão ser ouvidos, que vocês vão ter uma perspectiva de uma melhor oportunidade de trabalho que se deteriorou nos últimos anos. Pode ter certeza disso. Sem dúvida, Felipe. Eu acho que realmente é um assunto bem peculiar, que deve dar muito trabalho para mapear, mas é possível ser realizado. Tem que ter interesse. E o interesse de realizar esse estudo, ou se ele existe, põe em prática. Tanta vaga que você poderia criar para determinadas áreas que são carentes, pode sim ser estimulado. Então, quando há um interesse público, sim, pode ser realizado. E, como você falou, tem que ter vontade, tem que ter pulso firme. E quem tem, consegue. E eu digo uma coisa. Se você sonha, pense, sonhe bem alto. Porque aquele mais alto que você conseguir vai ser muito melhor do que aquela pessoa que sonhou pouco ou nem sonhou. Você passou dela. Então, se a gente te oferece uma proposta dessa, é porque a gente está sonhando muito alto. E eu tenho certeza que esse sonho é alto. E se nós ganharmos, vocês vão ver, médicas e médicos de Pernambuco, o resultado de uma excelente gestão nesse Conselho Regional de Medicina. Perfeito. Posso? Então, deixar um recado a todos. Muito obrigado Vou deixar um recado para todos. Muito obrigado pela audiência. E mensagens finais, volte. Chapa 4. Muito obrigado pela oportunidade de estar me dirigindo a você. Tá? Queria só enfatizar que nós somos uma chapa completamente independente, com pessoas sem viés de interesse político partidário, e que estamos tentando renovar 100% esse CREMEP para podermos fazer uma chapa completamente independente e ligado ao acolhimento médico. E no dia 14 e 15 de agosto, chapa 4.